E aí, meu povo, tamo de volta com mais um vídeo. Fazia tempo que eu não tinha vídeo aqui no canal mesmo, né? Mas hoje tá tendo, e porque é um tema muito especial que a gente vai falar hoje. A gente vai falar sobre filmes de fantasmas e sobre um livraço que é o grande responsável pelas histórias de fantasmas que a gente tem hoje. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Pois é, gente, vamos lá conversar. Hoje eu vou dar então para vocês 9 dicas de filmes de fantasmas que você consegue assistir aí pelos streamings da vida. Eu separei 3 da Netflix, 3 da Amazon Prime Video e 3 da Star Plus para vocês assistirem. Tem lá disponíveis, é só vocês ir lá, vocês assinarem essas aí, vocês conseguem assinar. Não é patrocínio de nenhuma delas, não tô sendo patrocinado nenhuma. Aliás, Netflix, paga nós aí. Amazon Prime, paga nós aí. E de quebra a gente vai falar sobre um projeto espetacular que tá sendo lançado, que está sendo divulgado, que está nesse momento em desenvolvimento lá no Catarse, pessoal. Eu tô com uma foto aqui impressa, mas eu vou colocar a capa direitinho para vocês aí, que é o projeto Legado das Trevas, contos e ensaios do mestre dos fantasmas, histórias de fantasmas, M.R. James. E esses dois temas estão assim muito correlacionados, porque o M.R. James, ele foi um escritor britânico muito famoso assim no final do século XIX, começo do século XX, nessa virada do século. Ele foi muito importante para poder trazer as histórias de fantasma de volta para o mainstream e tirar elas do ambiente de castelos e catedrais góticas e coisas que era do passado e trazer para o cotidiano. Trazer para as casas, trazer para as pensões, para as praias. Igual o Stephen King faz hoje em dia, sabe? Que tirou também o terror do passado e trouxe para a modernidade, para o cotidiano atual. Isso era o que o M.R. James fazia. Antes então de nossas diquinhas de filmes e do livro, vamos com alguns recadinhos muito rápidos aqui. Primeiro, pessoal, considere firmemente apoiar o canal lá no nosso perfil do Apoia-se. Vai estar fixado aí no primeiro comentário o nosso perfil do Apoia-se. Gente, o Ler Vicia está sendo o meu trabalho de tempo integral. Eu estou trabalhando com o canal. Então, para poder eu conseguir alguma renda, para poder manter o canal sempre ativo, eu preciso que vocês apoiem o canal. Então, se vocês gostam do canal, vão dar uma olhadinha lá no nosso perfil do Apoia-se, escolham uma recompensa que cabe no bolso de vocês. Lá tem desde R$7 até R$50. E cada valor que você apoiar lá, que você escolher, você ganha uma recompensa. Inclusive, tem uma recompensa lá que eu recomendo bastante, que é a recompensa que, se você apoiar ela, acho que é de 15... Acho que é de R$15. Se você apoiar ela, todos os meses você recebe no seu e-mail um conto digital, né? Um conto de terror antigo, clássico, gótico, esquecido e que não tem mais tradução aqui no Brasil. Eu recomendo muito esse apoio e me ajuda demais da conta. Segundo recadinho, tem ali agora a lojinha do Ler Vicia no Shopee. Se vocês quiserem comprar livros antigos, livros raros, livros esquecidos, ou então livros diferentões que você não vê vendendo por aí e por preços bem acessíveis, vão lá, dê uma olhadinha na lojinha da Shopee do Rubens. Tem livro, gente, tem livro raríssimo meu lá, da minha coleção particular, que eu estou me desfazendo e por preços bem baixos. Tem livros esquecidos, tem livro de tudo quanto é jeito, vão lá dar uma olhadinha. Tem livro baratinho, gente, tá tendo livro de R$3 lá, então vão lá dar uma olhadinha. E terceiro recadinho, meu link da Amazon. Qualquer coisa que vocês forem comprar pela Amazon, considerem comprar pelo meu link. Meu link geral também tá aí fixado no primeiro comentário. É só você entrar aí e qualquer coisa que você comprar, você pode comprar uma bala pelo meu link da Amazon que você me ajuda. Para vocês, no final, não vai mudar em nada o preço. Não aumenta nenhum real, nenhum centavo não aumenta no preço final de vocês. Mas para mim vem uma pequena comissão que me ajuda muito no final do mês. E um quarto recadinho rápido aqui, né, gente? Tá, esse mês de junho é o mês do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 22 de junho, vou completar 32 aninhos de vida. Então,
Quem quiser mandar presentinhos, quem quiser mandar lembrancinhas, quem quiser dar um agradinho pro Rubens, a minha wishlist, a minha lista de desejados da Amazon também tá aí embaixo nos comentários fixados. Se você quiser mandar, então manda um presentinho, escolhe lá na lista lá e manda pro Rubens. Eu vou receber com muito amor, com muito carinho, eu vou ler, eu vou trazer vídeo, eu vou ser eternamente grato. Então, manda um presentinho pro Rubens, ainda mais agora nesse mês aniversário do Rubens, né? Então, joinha, pessoal. Vamos pro nosso assunto. É o seguinte, eu separei aqui 9 filmes pra gente conversar de terror, de fantasmas, em específico de fantasmas, que vocês encontram nos streamings aí da vida, Netflix, Amazon Prime Video e Star Plus. Vamos para os primeiros da Netflix. Primeiro, A Colina Escarlate, dirigido pelo Guillermo del Toro, de 2015. Gente, é Crimson Peak, vocês estão vendo a capa dele aí. Eu amo esse filme, porque esse filme ele é uma carta aberta, uma homenagem extrema, assim, escancarada às histórias de horror gótico, de fantasmas góticos lá do século 18 e 19. Gente, é incrível, incrível, incrível. A gente tem a nossa personagem, a Edith, que ela acaba se casando com o Sr. Sharp. Sr. Sharp é um nobre, eu acho que ele é um visconde, ele tem um título de nobreza, que mora na Inglaterra, ele mora nas colinas, na Colina Escarlate, né, a Crimson Peak. E ele, como que chama? Tem um nome a casa lá, né? E as terras dele são muito conhecidas porque lá dentro, debaixo das terras, tem uma argila vermelha muito específica. Então ele está fazendo o nome dele com isso. Ele foi para os Estados Unidos para conseguir um empréstimo nos bancos dos Estados Unidos para poder custear a construção de uma máquina que vai retirar a argila mais do fundo. Ele conhece essa moça, Edith, que é uma aspirante a escritora, inclusive escritora de histórias de fantasmas. Olha pra vocês verem. O nome dela é Edith Cushing. Edith em homenagem a Edith Wharton e Cushing em homenagem ao Peter Cushing. Edith Wharton, autora de várias histórias, vários livros, vários contos de fantasmas. E o Peter Cushing, grande ator da Hammer, que fez vários filmes de fantasma, fez o Van Helsing por muitos anos, fez muito filme de terror, muito filme bom. Então, aí ela acaba conhecendo o Sr. Sharp e acaba se casando com ele e se mudando para Colina Escarlate. Aí um monte de coisa sinistra vai acontecer lá, um monte de fantasma lamurioso, lamentando, vão aparecer por lá. Filme magistral, aquele visual impecável do Guillermo del Toro, assim, aquela construção de ambientação, de personagens e o principal, a homenagem às histórias góticas de fantasmas. É incrível esse filme, gente. Tem lá na Netflix. O segundo filme é O Orfanato, de 2007. Esse aqui é um filme de terror espanhol. Tem uma pegada gótica também, é um gótico um pouco mais moderno, mas também tem uma pegada gótica dessa moça que, quando ela era criança, ela viveu nesse orfanato do título. Agora ela já é adulta, tem um filhinho e ela resolve comprar o orfanato que está em ruínas para poder reconstruir ele e fazer dele um orfanato de novo que vai ajudar essas crianças sem pais. Ela chega lá, aquele orfanato no meio do nada, no meio de uma floresta, assim, longe de tudo. O orfanato todo em ruínas, o orfanato parece um castelo antigo. Eu acho que ele é uma abadia, uma igreja antiga que foi transformada em orfanato, pelo que eu me lembro. Ela chega lá então e vai se deparar com os fantasmas do passado dela. E com fantasmas reais de criancinhas que andam por ali. Gente, esse filme é sinistríssimo, sinistríssimo. Muito bom, recomendo assistir de noite. E o terceiro da Netflix, esse filme que o povo negligencia muito. Ele tem 2 títulos. Você pode encontrar ele como o título de O Último Capítulo, ou você pode encontrar ele com o título de A Bela Criatura que Mora Nesta Casa Sou Eu, de 2016. Gente, que filme incrível, que filme maravilhoso. Para começar, ele é dirigido pelo Oz Perkins, que é o filho do Anthony Perkins. Anthony Perkins era quem fazia Norman Bates no filme Psicose, lá de 1960, do Alfred Hitchcock. Olha pra vocês verem, o terror já tá ali na família já. E esse é um filme bem diferentão. É um filme lento, é um filme devagar, é um filme assim que vai criando a tensão, a atmosfera aos pouquinhos. Você tem a nossa protagonista, que ela é uma enfermeira, e ela é contratada para poder cuidar de uma senhora
que quando era mais jovem escrevia muitos livros de terror, em especial livros de fantasmas. Agora ela já está bem velhinha, já está senil, se eu não me engano ela está com Alzheimer, não tem parente, não tem família, não tem amigos, não tem ninguém próximo, então ela é contratada, se eu não me engano, pelo advogado dela, que cuida das finanças dela, para poder cuidar dessa senhorinha. E ela vai para esse casarão, também um casarão gigantesco, no meio do mato, no meio do nada, longe de tudo. Ela vai para lá e essa moça, ela é muito impressionável, digamos assim. Ela não gosta de coisa de terror, não é a praia dela. E acontece que ela resolve ler eu acho que é o livro de maior sucesso dessa escritora, dessa senhorinha. E esse livro começa a fazer ecos com a casa que essa senhorinha mora, com a vida da nossa enfermeira, nossa protagonista, e com o momento ali. Ela começa a escutar sussurros de uma moça andando no escuro. Ela começa a ver essa moça passando assim de canto de olho. Ela começa a ter a impressão de que tem alguma coisa por detrás das paredes. É um filme espetacular, mas é um filme muito lento, pessoal. É um filme que parece ter sido feito na década de 60, 70, aqueles filmes lentos. Não é thriller, é suspense e terror. Então ele é lento, ele é parado, não tem nenhum jump scare, ele foca totalmente na ambientação, na atuação, no clima e nas sutilezas. É muito bom esse filme, gente. Muito, muito, muito bom. Confiram, viu? E agora vamos falar um pouquinho, antes da dica dos outros 3 filmes, vamos falar um pouquinho desse projeto maravilhoso, que é o Legado das Trevas, do M.R. James, que está saindo pela editora Clock Tower, lá no Catarse. E o link vai estar aí embaixo, fixado, no primeiro comentário. Apoiem, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha lá, catarse.me/mrjames. E, gente, a gente está quase acabando. Então, vamos garantir esse apoio, esse projeto, que ele saia antes que acabe, gente. Se eu não me engano, ele vai acabar na quarta-feira. Se não for na quarta, é na quinta, mas eu acho que é na quarta. Na quarta-feira. Então, vamos apoiar, gente. Vamos fazer esse projeto vir. Vamos fazer esse projeto acontecer, porque esse livro é indispensável para qualquer amante de literatura de terror, literatura de fantasma, literatura gótica, literatura esquecida, literatura antiga, literatura desconhecida aqui no Brasil. Literatura boa, sabe? Então, vamos fazer esse projeto acontecer. Vamos lá com algumas informaçõezinhas rapidinhas aqui, ó. Esse livro teve um início em 2015 pela editora. Eles começaram a traduzir contos, começaram a ter curadoria de pessoal assim que entende dos termos técnicos que o M.R. James usa, porque o M.R. James ele era um grande erudito. Então ele colocava muitos termos que têm a ver com museus, com coisas do passado, coisas muito específicas que somente uma pessoa especializada nesse tipo de coisa saberia. Então, é um livro com um trabalho muito grande, muito bem feito. E, esse livro ele vai ter as seguintes histórias. Vamos lá. Vai ter, uma introdução, resumindo o trabalho. Vai ter a vida e a obra de M.R. James com fotos da vida dele. Eu acho muito legal. A Clock Tower faz um trabalho excelente quando eles fazem isso. Os contos já confirmados. Conde Magnus, A Pete Eu Virei. Esse tem vídeo aqui no canal chamado, na versão que eu li, chamava Sovi que Virei. Eu vou deixar nos cards, não sei de que lado que tá, mas vou deixar nos cards aí pra vocês assistirem o meu vídeo. Esse conto é espetacular. Sr. Humphreys e Sua Herança. Número 13. O livro de recortes do Cônego Alberico. Esse também tem vídeo aqui no canal. Eu li em uma outra edição. Também vai estar aí nos cards. Vou deixar para vocês assistirem. O Mesotinto. O Tesouro do Abade Thomas. E Os Bancos da Catedral de Barchester. Tudo conto assim. Vocês viram, né? Desses aqui, se eu não me engano, só 1, 2, 3. Só 3 ou 4 já tinham saído aqui no Brasil antes. Vamos desconsiderar uma certa edição que vocês estão sabendo que é, e eu não vou falar, mas vamos desconsiderar aquela edição, porque aquela edição ficou muito mal traduzida. Mas só tinha isso. Então, gente, vai vir muita coisa legal, 8 contos aí. Aí vão ter
contos extras, se a gente conseguir atingir as metas estendidas, vai ter ilustrações, vai ter ensaios que o autor escrevia. Tem um ensaio muito legal que eu quero muito ler, que é um ensaio que o M.R. James escreveu, dando dicas de como escrever uma boa história de fantasmas. Deve ser magistral isso, gente. Deve ser incrível, 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 incrível. Depois eu falo, então, dos contos que vão vir na meta estendida. Depois eu falo. Vamos para a segunda dica, os 3 outros filmes agora da Amazon Prime Video. Primeiro filme, um clássico, Poltergeist, O Fenômeno, de 1982, a edição original, pessoal. Foi dirigido pelo Tobe Hooper, que é o mesmo diretor do Massacre da Serra Elétrica, mas ele foi produzido pelo Steven Spielberg. Então, ele tem pouco do Tobe Hooper ali, tem mais a mão pesada do Steven Spielberg produzindo ali mesmo. Então, é um filme de terror família. É um filme de terror que você pode assistir com a sua família, com a sua filhinha. Eu assisto com a minha filhinha de 8 anos e ela ama esse filme. É um filme que me marcou muito. Nós temos então a querida Carol Anne, a menininha loirinha, bonitinha, de franjinha, que ela entra em contato com o mundo dos espíritos através da televisão. Ela coloca as mãos na televisão e ela escuta o outro lado. E o outro lado começa a entrar em contato com ela também. Com a casa, até que ela é sequestrada. Ela é sugada para dentro do guarda-roupa, onde abre um portal para o outro mundo, o mundo dos espíritos, o mundo dos mortos. Aí vai entrar toda uma equipe de paranormais, aí vem a médium Tangina para poder tentar ajudar a resgatar a Carol Anne. E tem todo um mistério ao redor da casa deles, o terreno onde foi construído. Gente, é um filme clássico, incrível, delicioso de assistir, até hoje funciona muito bem, fica a dica aí. Segunda dica da Amazon Prime Video é o Terror em Amityville, a versão de 1979, a versão original. Gente, quem acompanha meu canal sabe que eu tenho uma grande ligação com a história de Amityville, com o livro, com esse filme aqui e tudo mais. Então, é um filme que me assusta até hoje, porque a gente vai contar a história da família Lutz, que eles se mudam para essa casa, na Ocean Avenue, número 120. E essa casa, há 1 ou 2 anos atrás, foi palco, na época, nos anos 70, foi palco de, é uma história real, foi palco de um assassinato terrível. O Ronald DeFeo Jr. levantou durante a noite, catou a espingarda e foi matando um por um dos familiares dele. Falando que foi ouvindo vozes mandando, mate todos eles, mate todos eles. Aí Ronald DeFeo Jr. foi preso, prisão perpétua, e ele até o fim da vida afirmou que ele escutava a presença de coisas na casa falando para ele matar, que ele escutava coisas, que ele via coisas e tudo mais. A família Lutz resolve ignorar a história e se muda para essa casa. E eles ficam somente 28 dias nessa casa. E nesses 28 dias vai acontecer de tudo. Gente, que filme bom! É um filme dos anos 70, então vamos esperar um clima mais lento, uma construção de suspense, um desenvolvimento mais devagar. Não é um filme com jump scares. Tem, eu acho que um ou outro, porque anos 70 quase não se usava jump scares, né? O jump scare foi uma coisa que ficou muito popular assim nos anos 90, né? Mas naquela época quase não se usava. Eu posso até falar assim que quem começou com esse negócio de jump scare foi o Alfred Hitchcock com Psicose, né? Na hora que a Marion Crane é assassinada, que abre a cortina, vem de uma vez, né? Aquela cena lá foi um dos primórdios dos jump scares, né? Mas eu acho que tem outra mais pra trás. Voltando aqui, é um filme lento, é um filme devagar, é um filme de construção de atmosfera, é um filme de atuações, mas quando o bicho pega no final, o trem fica feio, gente. Baita filme, recomendo muito. Vão lá assistir. E o terceiro é um filme moderno, 1408, de 2007, baseado num conto de mesmo nome do Stephen King. Nós temos o nosso protagonista, que é o John Cusack. Ele é um escritor de livros que investigam o paranormal. E ele vai em vários lugares que são considerados assombrados, que são considerados amaldiçoados, que são considerados paranormais, para poder então escrever sobre aqueles lugares e ver se aquele lugar tem fantasma, assombração ou não. E até nesse momento da carreira dele, nenhum lugar tinha nada. Era sempre alguma coisa física. Um cano rangendo, um piso
umedecido, algum gás solto na casa que estava fazendo as pessoas delirarem, sempre era alguma coisa física. Até que ele recebe uma carta não assinada falando: vá até o apartamento 1408 no edifício tal, tal, tal. Ele resolve ir então. Ninguém sabe de onde que veio esse bilhete, não foi ninguém ali do próprio hotel que mandou. Inclusive esse quarto 1408 fica fechado. Eles não recebem hóspedes naquele quarto de maneira nenhuma. Ele fica sempre fechado, porque já aconteceu coisa escabrosa, já aconteceu morte, já aconteceu assassinato, já aconteceu suicídio, já aconteceu um monte de coisa terrível lá, então o quarto fica fechado. Ele tem que convencer de toda maneira o gerente, se eu não me engano o gerente é interpretado pelo Samuel L. Jackson. Tem que convencer o gerente, e quando ele consegue convencer, o gerente fala: tá bom, eu vou te dar 12 horas. Não, eu vou te dar de agora, durante a noite, até amanhã de manhã. Depois disso, você vai ter que sair do quarto. E o John Cusack, o escritor, vai passar então essa noite no quarto 1408. E o negócio fica feio. O negócio fica esquisito. Tem fantasma? Check. Tem presença maligna? Check. Tem um ambiente que tem vida própria? Check. Tem assombrações do passado? Check. Tem jumpscare? Tem. Check. Boas atuações? Check. É muito bom? Check. Então, recomendo demais. É um filmaço muito legal, bem parecido com o conto do Stephen King. Da onde que é o conto? Tudo é Eventual. É do livro Tudo é Eventual. O conto é muito bom. Já li esse livro já. O conto é muito bom, mas o final é diferente. O final no livro é de um jeito, no filme é de outro. Mas ainda assim são espetaculares, recomendo muito. Então agora vamos falar dos contos que estão confirmados para o livro Legado das Trevas do M.R. James, saindo pela editora Clock Tower e que precisa do seu apoio lá no Catarse. Link aí embaixo. Os contos confirmados são Conde Magnus. Vou ler uma pequena sinopsezinha aqui. Um inglês viaja para a Suécia a fim de escrever um livro-guia sobre o país. Ao se deparar com documentos históricos de uma família nobre, ele se torna obcecado com o terrível Conde Magnus, um homem cruel e interessado no oculto. Essa história é muito boa, gente. Ela flerta com o vampirismo aí. Eu gosto muito desse conto. Segundo conto confirmado, A Pete e Eu Virei. Em uma viagem de férias para o litoral, o professor Parkins descobre um misterioso apito de bronze nas ruínas de um local que era usado pelos templários ali perto da praia. Que coisas terríveis afligirão esse homem caso ele apite esse apito? Esse conto é muito bom, gente. Terceiro conto confirmado, Sr. Humphreys e sua herança. O jovem Humphreys recebe uma herança inesperada de seu avô, uma luxuosa mansão no interior. A propriedade possui um intrigante labirinto, com um sombrio segredo em seu coração. Olha, esse eu não li, gente, eu não li, deve ser muito bom. Quarto conto confirmado, número 13. Numa viagem à Dinamarca, o inglês Anderson se hospeda em um hotel que segue o costume local de não ter um quarto número 13. O que seria então a misteriosa porta que aparece entre o quarto número 12 e o quarto número 14, apenas durante a noite? Olha isso, gente! Quinto conto que já está confirmado, o livro de recortes do cônego Alberic. O antiquário Denniston descobre um tesouro em forma de livro em uma cidade francesa. O assustado sacristão da catedral local, dono desse objeto, vende a preciosidade por uma quantia irrisória, parecendo feliz com a negociação. Mais tarde, Denniston descobrirá o porquê. Esse conto eu já li, é incrível, tem vídeo aqui no canal, eu acho que foi durante um desses nossos especiais de histórias de fantasmas pro Natal. Sexto conto confirmado, O Mesotinto. Um homem chamado Williams recebe por conta de seu trabalho um mesotinto que não impressiona. As coisas começam a ficar assustadoras quando ele e seus colegas começam a notar que a obra de arte, que antes mostrava apenas uma paisagem, agora não parece mais tão vazia quanto antes. Isso eu não li, não, deve ser bom, hein? Sétimo conto confirmado, O Tesouro do Abade Thomas. Aqui acompanhamos a história do reverendo Justin Somerton, um medievalista que descobre uma mensagem secreta em um vitral sobre o tesouro do falecido e desonrado Abade Thomas.
Logo, Somerton descobrirá que forças do além da compreensão não deixarão o tesouro escapar tão facilmente. Ei, gente, fantasma ligado às coisas, ao objeto do plano físico. Isso aí tem muito. Esse conto deve ser bom demais. E o oitavo e último conto confirmado é então Os Bancos da Catedral de Barchester. O talentoso clérigo Haynes assume o cargo de arquidiácono após a morte misteriosa do antecessor. Sua competência e seu zelo são inegáveis, mas o homem é atormentado pelas estranhas figuras gravadas nos bancos de madeira daquela catedral. Olha só, gente, muito legal, né? E depois eu vou passar então a listinha dos contos que vão vir a entrar para a obra, se a obra conseguir atingir então as metas estendidas. Isso, então tá. E agora vamos lá com as próximas dicas, as últimas 3 dicas de filmes de fantasma. Essas 3 dicas aqui são do Star Plus. Vamos lá. Primeira, um clássico já, O Sexto Sentido, de 1999, dirigido pelo M. Night Shyamalan, com o Bruce Willis no elenco e com o Hale Joel Osment, novinho, acho que foi um dos primeiros papéis dele, né? Novinho e dando uma atuação impecável. E aqui a gente tem Bruce Willis fazendo o papel de um psicólogo que resolve acompanhar o caso desse menininho que diz que vê fantasmas. Ele é fechado pro mundo, ele é todo travado. E ele fala que ele consegue ver fantasmas. Olha pra vocês verem, gente. E a história é uma história dramática, de terror também, né? Porque tem a presença dos fantasmas, tem um jumpscare, outro aqui e ali. Filmaço incrível, atuações assim, dignas de Oscar, roteiro também digno de Oscar. Filmaço incrível, maravilhoso, espetacular, fantasmagórico, assim, um clássico de história de fantasma. E aquela reviravolta no final, que pra quem não assistiu, vai ficar de boca aberta. Segunda dica, 13 Fantasmas, a versão de 2001. Esse é uma refilmagem lá do filme dos anos 60, do William Castle. Acho que o do William Castle é de 58, 59. Mas aqui temos a refilmagem. É legal também, não é o filme que eu gosto muito, mas é um filme que vale a pena conferir, porque essa família acaba herdando esse casarão no meio do nada. E esse casarão, no porão, tem várias celas. E essas celas são 13. São 13 celas. E dentro de 12 delas estão trancados fantasmas. Porque o antigo dono era um caçador de fantasmas. Ele caçava esses fantasmas e trancava eles em cada uma das celas. Então tem 12 fantasmas trancados ali. A 13ª está vazia. E um mecanismo é acionado e cada uma das celas começa a se abrir. E os fantasmas começam a sair. Olha pra vocês verem, gente, o negócio vai ficando feio. Então, filme do começo dos anos 2000, né? Muito exagero, muito jumpscare, muito sangue, muita coisa gráfica, muita correria, muita gritaria. Aqueles filmes exagerados do comecinho dos anos 2000. Mas é divertido, é um filme assim pra você poder assistir, pra você poder se divertir, pra você poder, sabe, só sentar ali, desligar o cérebro e ver as imagens ali e se divertir. Uma coisinha descompromissada à toa, mas bem legal, recomendo também. E a terceira e última dica é O Grito, de 2004. Essa aqui é a versão norte-americana, não é a versão original japonesa, que é a que tem lá no Star Plus. Filmaço maravilhoso. Foi um dos responsáveis, né, por trazer essa onda de fantasmas e histórias de terror orientais, japonesas e também coreanas, né, chinesas também, pra cá, pro Brasil, pra cá, pro Ocidente, né. Tivemos o Chamado, tivemos o Grito, tivemos o caso das duas irmãs, tivemos o Almas Desesperadas, tivemos o Espíritos, a Morte está ao seu lado, teve um monte, né, gente? Mas O Grito aqui, eu acho que de todos da lista, o que mais me marcou foi O Grito. Me dava muito medo, gente. Uma moça norte-americana está fazendo um trabalho de intercâmbio no Japão. E ela é tipo que uma assistente social / enfermeira, alguma coisa nesse estilo. É a Sarah Michelle Gellar, que fez a Buffy e a Caça-Vampiros por muitos anos. E a Sarah Michelle Gellar, então, vai visitar essa casa onde mora essa senhorinha. E essa senhorinha está totalmente catatônica. Ela vai lá, visita a casa e tudo mais, e passa um tempo a senhorinha morre.
E ela, quando tá visitando essa senhorinha nessa casa, tem a impressão de ter visto alguma coisa pela casa. E ela vai ficar sabendo então que essa casa em específico é uma casa amaldiçoada por um espírito raivoso, por um espírito vingativo, que é então a famosa Sadako, que tem aquela aparência horrenda do cabelo assim caindo pra cara, e ela desce as escadas toda se contorcendo e fazendo aquele barulho de garganta quebrada. Vamos ver se eu sei fazer, ó. Credo, gente, credo. E tem o filhinho dela, que ele é uma fundição de espírito de humano com espírito de gato. E toda vez que ele aparece, ele grita como se fosse um gato. Gente, esse filme dá muito medo. Esse filme é muito macabro. Filme japonês é tenso demais. E o diretor desse filme, por mais que o filme seja norte-americano, é o diretor original da versão japonesa. Ele foi para os Estados Unidos para poder gravar o filme de novo em inglês, porque a gente sabe que norte-americano, que estadunidense não gosta de ler legenda, né? Se até brasileiro é complicado para ler legenda, você imagina os americanos que tá acostumado a ver tudo quanto é tipo de filme no idioma original deles, né? Então, eles não vão ler legenda. Então, para poder aproveitar a grana que o filme rendeu lá no Japão, resolveram fazer a refilmagem, mas tiveram o bom senso de contratar o diretor original. Então, o diretor original veio, filmou o mesmo filme novamente em inglês pro povo lerdo norte-americano. Deu uma simplificada no roteiro, porque o roteiro japonês é um pouquinho mais truncado, é um pouquinho mais sabe aquele tipo de filme que vai e volta no tempo? Tem a cena do passado, cena do futuro, cena do presente, cena do passado, do futuro, do presente. Ele é todo assim, picotado. O filme norte-americano já é mais linear. Um filme mais simplificado, né, gente? Pro público norte-americano médio entender o filme, né? E pro filme fazer sucesso e atingir todas as massas. E a gente sabe que foi um grande sucesso. Tanto é que teve mais 2 continuações norte-americanas. Lá no Japão, se eu não me engano, são 5 ou 6. É muitos lá no Japão. Eu não vi todos. Lá no Japão, eu acho que eu vi só 3 só. E é um filme espetacular. Maravilhoso. Incrível. É um filme, assim, curiosamente muito bom, mesmo sendo americano do começo dos anos 2000, ele é muito bom, ele não perde tempo com muito jumpscare. Tem um sustinho aqui, outro ali, mas ele tem muita criação de atmosfera, tem muito aquela tensão, aquela coisa que deixa a gente incomodado, sabe? Eu acho que isso vem muito da direção. Então, gente, filmaço, gente. Fica a dica aí, então, 9 filmes incríveis para vocês assistirem de fantasma. E vamos falar aqui o restinho um pouquinho mais sobre o projeto Legado das Trevas do M.R. James, que está saindo pela Clock Tower e que precisa do seu apoio. Lá no Catarse, vai ficar fixado aí então no primeiro comentário. Os contos que vão aparecer nas metas estendidas são então um episódio na história das catedrais. A renovação de uma catedral revela uma antiga tumba escondida. Logo após essa descoberta, algumas pessoas começam a ficar doentes e outras acabam morrendo. O que são os estranhos barulhos que assolam as noites dos moradores locais e parecem vir dessa tumba? Olha pra vocês verem, gente. E o outro que é uma obra-prima. Eu acho que pra mim assim, é o melhor conto que o M.R. James já escreveu e tá como meta estendida aqui. É o Corações Perdidos. O jovem órfão Stephen chega à mansão do seu recluso tio, o Sr. Abney. A vida fica tranquila. A vida feliz e tranquila do garoto dura apenas alguns meses, pois ele começa a experienciar misteriosos e perturbadores eventos na mansão desse tio. Corações Perdidos é considerado por muitos a melhor história de M.R. James. Gente, esse conto é incrível, 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 incrível. Nossa senhora, gente, esse conto é muito bom, muito bom. E também de meta estendida aqui, a gente vai ter um artigo sobre o medo do M.R. James por aranhas. Ele tinha uma aracnofobia muito grande. E isso está bem presente nas histórias de fantasmas dele. É muito legal, gente. É muito sinistro. E os contos, né? O episódio na história das catedrais e o Corações Perdidos. E se tudo der certo, vai aumentar ainda mais o livro, gente. Eu ouvi dizer que o livro pode conseguir ter até capa dura, fitilho e tudo mais. Olha pra vocês verem que legal, gente. Então, vale muito a pena. Vocês têm que apoiar, gente. Vocês têm que adquirir esse livro, porque tá incrível. Vamos aproveitar que agora tá começando o mês, todo mundo recebendo. Vamos aproveitar, vamos apoiar essa raridade, vamos apoiar essa preciosidade, porque
A Clock Tower sempre faz um trabalho assim, visual, um trabalho de conteúdo, um trabalho impecável nas edições deles. E esse livro vale muito a pena. O autor é espetacular, gente. O autor é magistral. Então, vamos lá apoiar, gente, porque é um baita autor, é uma baita editora, vai ser um baita livro e tem assim, tem aqui a minha bênção aqui do Rubens aqui, o velho Rubens, que é, vamos, sem modéstia, vamos falar. Eu sou um grande conhecedor de história de terror antiga e eu sei que o M.R. James é maravilhoso. Eu sei que a editora Clock Tower é maravilhosa. Então, vamos fazer esse livro acontecer. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que vocês considerem apoiar. Lembrando que vai só até quarta-feira. Considerem apoiar o projeto. E considerem assistir então os filmes que eu indiquei. Dessa vez eu indiquei tudo filme facinho para vocês assistirem. Aí que tá tudo disponível nos catálogos dos streamings. Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Povão, dedão pra cima e até o nosso próximo vídeo segunda-feira, que se eu não me engano vai ser um book haul, povo. Tudo que eu recebi acumulado. Então, tchau, tchau, meu povo.